Então, galera, continuando a nossa aula sobre atomística, modelo atual, distribuição eletrônica, nós estávamos aqui falando de quem? Falando do manganês, né? Então, vamos retornar aqui, ó. O manganês tem essa distribuição eletrônica, cerne do argônio, que é 18, 18, 4s2, 20, 3d5, 25. Esse é o manganês, tá? Muito bem. A última camada do manganês, ela tem 2 elétrons de valência, tá? Então é muito comum representarmos o manganês, a notação de Lewis, com esses 2 elétrons, tá? Muito comum. Ok. Por ser um metal, o manganês, assim como os demais metais, eles vão ter facilidade de conduzir corrente elétrica, tá? Ou seja, os elétrons estão soltos, né? Estão mais soltos do que os elementos que são não metálicos, tá? Isso também vamos falar muito na tabela periódica, né? Vamos falar muito sobre isso. O que acontece? Digamos então que esse elemento aqui, digamos que esse átomo aqui, ele tem esses 2 elétrons capturados por uma outra estrutura, um outro átomo, por exemplo. Então vamos dizer que esse átomo neutro, ele perca esses 2 elétrons. Então, ele vai se tornar um átomo carregado eletronicamente. Ele vai se tornar um cátion, tá? Então, esse aqui é o cátion. Esse é o cátion. Manganês. Esse é o cátion. Manganês 2. 2 porque ele perdeu esses 2 elétrons. O que é o cátion? O cátion é um íon, né? O cátion é uma espécie positiva, carregado positivamente, tá? Então, a gente chama isso aqui de íon catiônico, tá? Professor, se fosse o contrário, seria um íon aniônico, um ânion. Igual lá no nono ano do ensino fundamental você aprendeu, né? Um cátion é aquele átomo que era neutro, mas que perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele passa a ter a quantidade de prótons maior, né? Porque a quantidade de prótons continua a mesma, porque prótons estão no núcleo, mas como ele perde elétrons, você passa a ter uma redução de elétrons, as cargas positivas elas vão ser maiores do que as cargas negativas no somatório, tá? Então, por exemplo, o manganês tem número atômico 25, tá? Aí ele vai ter 25 prótons, 25 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, isso não altera seu número atômico. Mas agora, como ele perdeu 2 elétrons, ele vai ter apenas 23 elétrons na sua eletrosfera. Então, ele agora é um cátion. Beleza, pessoal? Ok. Isso aqui, então, vai nos dizer que houve uma perda de elétrons. Se você for olhar na literatura, você pode encontrar o manganês com outros estados, que a gente chama na química, estados de oxidação. Tá, pessoal? Isso aqui, agora, eu vou dizer para você o nome que você pode encontrar. Isso aqui é chamado de estado de oxidação. Essa carguinha, né, que aparece aí. Essa carga positiva, quando ela aparece, quer dizer que o elemento aí, no caso o manganês, ele se oxidou, ele perdeu elétrons, tá? Então o nome disso é oxidação. Então essa carga a gente chama de estado de oxidação. Quem lê muito pode encontrar em alguns exemplos o manganês com carga mais 4. Pode encontrar também o manganês com carga mais 7. Caramba, professor, de onde é que vem essas cargas? Como é que o manganês pode perder 4 elétrons se ele só tem 2 na última camada? Como é que ele pode perder 4 elétrons? Como é que ele pode perder 7 elétrons? Olha,
para quem já é mais um pouquinho ligado, já percebeu que essa estrutura aqui, perdendo 7 elétrons, já está conectado com isso aqui, ó, aos 2 elétrons do subnível mais externo e aos 5 elétrons do subnível mais energético. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Esses elétrons do subnível mais energético, apesar de estarem um nível antes, né, um degrau antes do 4s, esses elétrons podem sair também do átomo, tá? Como? Uma vez que o átomo perde 2 elétrons, no caso aqui os seus 2 elétrons de valência, pode acontecer também, dependendo do ambiente onde esse átomo esteja, dos 5 elétrons mais energéticos, desses 5 elétrons que estão no subnível mais energético, também começarem a sair, tá? Eles podem começar a sair também, dependendo do ambiente químico onde eles estiverem, tá? Quando o manganês perde 4 elétrons, quer dizer que ele perdeu os seus 2 daqui e perdeu mais 2 daqui. E quando ele está com a carga mais 7, quer dizer que ele perdeu os seus 2 daqui e perdeu todos esses 5 aqui, tá? Então, o manganês é um exemplo de átomo, né, de elemento químico e que, né, de átomo, que pode perder todos os seus elétrons da camada de valência e também perder os elétrons mais energéticos que não estão ligados ao CERN. Veja que o subnível 3D ele não está ligado ao CERN, ele não faz parte da camada caroço, da camada de origem ali que completa a configuração de gás nobre. Como ele não faz parte, ele se torna o quê? Se torna um subnível com elétrons dispensáveis. Dispensáveis, ou seja, eu posso dispensá-los. Então, o átomo em si, ele julga que esses elétrons não são necessários para ele. Tá? Então, ele perde 2, fica lá com esses 5, mas esses 5 elétrons eles não estão muito bem presos ao átomo, não estão muito bem presos ao núcleo, e ele começa a perder e pode perder todos esses elétrons, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma justificativa que faça com que esses elétrons se tornem importantes do ponto de vista configuracional, tá? Ele pode perder porque o seu estado, né, vamos dizer assim, mais próximo do gás nobre já está ali garantido, tá certo, pessoal? Então, o manganês pode ficar com carga mais 7, ele pode ter vários estados de oxidação, tá? Então, esse é um caso que eu queria trazer para vocês, o caso do manganês, tá? Com relação aqui agora, uma coisa oposta. Vamos ver aqui com relação, por exemplo, ao cloro, né? Que nós estávamos falando do cloro no comecinho da outra aula. O cloro, por exemplo, como ele tem aqui, ó, ele tem um cerne do neônio, e ele tem 3s2, 3p5, tá? Vamos imaginar, então o cloro é esse aqui, ó. O cloro tem uma notação de Lewis com 7 elétrons. Essa é a notação de Lewis do cloro. Vamos imaginar que o cloro esteja num ambiente químico onde ele capture um elétron de outro elemento. Professor, como é que um elemento captura elétron? Se aproximando de outro elemento, ele pode capturar um elétron. Então, imagine aqui que o cloro capture ou capturou um elétron aqui de outro átomo, tá? Esse elétron verde que eu botei aqui. Vamos dizer isso, então. Quando esse elétron se incorpora aos demais elétrons do cloro, esse elétron é um elétron que entrou extra, né? É um elétron que entrou. Elétron é uma carga negativa. Uma vez que um átomo neutro ele captura um elétron, ele está capturando uma carga negativa. A tendência é que isso aqui seja representado por uma carga negativa. Essa carga negativa quer dizer o quê? Que eu estou com um elétron a mais, tá? Eu estou com um elétron a mais. Perceba,
Aqui eu tenho 17 prótons, 17 elétrons. Aqui eu mantenho os 17 prótons, mas agora eu tenho um elétron a mais, eu vou ter 18 elétrons. Tá? Então, essa estrutura a gente chama de ânion. É um íon, tá? É um ânion que a gente vai chamar esse ânion de cloreto. Prestar atenção nessa terminação aqui, tá, galerinha? Que no futuro a gente vai usar muito essa terminação. Esse é o ânion cloreto. O ânion cloreto, ele vai ter 17 prótons, 18 elétrons. Eu gostaria apenas de mostrar para vocês, também informar, que o ânion cloreto, como ele tem 18 elétrons, ele se aproxima, ó, o símbolo de aproximação, ele se aproxima da configuração eletrônica do argônio, tá, galera? Ele vai se aproximar da configuração eletrônica do argônio, que tem também 18 elétrons. Isso diz muito sobre essa estrutura. Diz que, com o ganho de um elétron, o cloro vai se aproximar da configuração eletrônica de um gás nobre. Isso vai prever o tipo de ligação química que o cloro vai fazer, tá, pessoal? Muito bem. Professor, como é que a gente poderia, então, distribuir agora o cloro na forma de ânion? Olha, muito fácil. O cloro na forma de ânion, basta a gente chegar aqui, onde tem 5 elétrons, e agora a gente colocar 6. Tá? Então, agora a configuração do cloro na forma de ânion, né, que é o cloreto, vai ser configuração do neônio, 3s2, 3p6. A gente também pode dizer, a gente também pode resumir assim. Eu posso dizer que a configuração eletrônica do cloreto, ela é igual à configuração eletrônica do argônio. Tá? Ou seja, tem o mesmo cerne do argônio. Tá certo? Então, isso aqui é uma coisa interessante que a gente vai utilizar muito daqui para frente. Tá, pessoal? Então, olha só. Nós temos, então, aqui a apresentação para vocês. Eu posso colocar com uma canetinha com uma cor diferente, né? Eu acabo de apresentar para vocês os íons, tá? Os íons. O que são íons, Marcelo? Íons são átomos carregados, né? Ó, os íons são cátions, íons positivos, tá? E os íons também são ânions, íons carregados negativamente. Os cátions, eles são produtos da perda de elétrons, tá? Quando os átomos neutros perdem elétrons, se transformam em cátions. Lembrando, elétron é uma partícula negativa. Se eu perco a partícula negativa, a carga tende a ficar positiva. E quando um átomo neutro ganha elétrons, ele está ganhando partículas negativas, ele se torna um ânion. Tá? E a gente pode fazer a distribuição eletrônica de cátions e ânions, observando sempre a distribuição eletrônica das camadas finais. Tá? Então, se eu vou tirar elétrons, quando um átomo perde elétrons, de onde saem esses elétrons? Saem da última camada, do nível mais externo. Se um átomo ganha elétrons, onde vão entrar esses elétrons? No mesmo lugar que eu estou falando a vocês. Vão entrar no nível mais externo. Tá? Então, átomo ganha e perde elétrons sempre nos seus níveis, né? Nos seus subníveis mais externos. Tá? Então, é muito fácil essa questão de você distribuir cátions e distribuir ânions. Tá bom, pessoal? Tá resolvido isso aí? Vamos fazer mais exercícios para consolidar, né, esse assunto de distribuição eletrônica de átomos neutros e também de íons. Tá certo? Muito obrigado. Agora eu vou trazer para vocês um tópicozinho um pouco diferente para a gente consolidar cada vez mais o modelo da mecânica quântica. Olha a mágica. Muito bem. E no modelo da mecânica quântica, eu falei para vocês, né, que
o átomo de Bohr fala em níveis, que o átomo de Sommerfeld e suas contribuições falam de subníveis, tá? Mas trouxe a mensagem de Heisenberg, a mensagem de Broglie, a mensagem de Schrödinger, né? E Schrödinger fala de orbital, né? Fala de região de máximas probabilidades, né? Na verdade, essa região é muito difícil de você determinar, tá? A gente hoje fala mais de nuvem eletrônica, tá bom? Uma nuvem eletrônica com regiões, né, de probabilidades de se encontrar o elétron. Mas se a gente for falar de orbital, como é que são esses orbitais? Onde estão esses orbitais? Bom, os orbitais estão dentro dos subníveis, né? Como é que são esses subníveis? Os subníveis de energia, eles são SPDF. Como é que eles são, de fato? Vamos falar aqui de dois, porque os outros dois eu vou falar na aula com vocês. Vamos falar aqui de dois, remotamente aqui de dois. Quais são esses dois? Vamos falar do subnível S e do subnível P, Sharp e Principal. Como é que são esses subníveis? De acordo com Sommerfeld, sempre um dos subníveis ele vai ser esférico. Vamos falar aqui de subnível S. Subnível S é esférico, né? Ok. O que é que varia, Marcelo, de um subnível S para o outro? Só o tamanho. Se eu estou no subnível 1S, eu estou mais perto do núcleo. Ele é pequeno. Se eu estou no 2S, eu estou afastado. 3S, mais afastado. 4S, mais afastado. 5S, 6S, 7S. Entretanto, esses subníveis, como são todos circulares, vamos ter um único centro, tá? Então eles são concêntricos. E eles são concêntricos ao núcleo também, tá certo? Os outros subníveis, eles são elípticos. E eles têm uma forma baseada numa estrutura geométrica conhecida como um halter, ou então como um lóbulo, tá? Que são essas estruturas aqui, ó. A gente pode colocar nesse formato, ó. Tá? Ou você pode escrever assim também, ó. Tá? Ou você pode escrever assim. Em qualquer uma das dimensões, tá certo? A gente aqui escreveu nas 3 dimensões. Esses são os halteres, né? São as formas bilobuladas. Essas formas bilobuladas vão dar origem aos demais subníveis, tá? O subnível S, ele é uma estrutura que suporta 2 elétrons, tá? Que suporta 2 elétrons. A gente vai, então, imaginar que aqui dentro a gente tenha a possibilidade de existir 2 elétrons. A gente pode simbolizar a partir de agora, a gente pode simbolizar esses elétrons por setas, tá? Depois eu vou dizer por quê. Então, vamos botar uma setinha aqui e outra setinha aqui. Essas setas, também vamos escrever elas com o sentido um oposto ao outro, tá bom? Elas vão ser antiparalelas, tá bom, pessoal? Elas vão ser antiparalelas. Também explicarei isso posteriormente, tá? Então agora nós temos a representação de um orbital do tipo S com o seu número máximo de elétrons. Professor, número máximo de elétrons poderia estar vazio, poderia estar com apenas um elétron e pode estar com 2, como eu coloquei aqui. O subnível P, ele pode suportar até 6 elétrons. Lembra aquela relação? 2 para 6, aquela relação de aumentar 4, né? Que tem a ver com uma coisa lá na matemática, que é a progressão geométrica, tá? Então, esse subnível P ele é formado por esses halteres. Esses halteres, eles são representações no espaço, na verdade. O subnível P, diferente do subnível S, o subnível P ele é uma estrutura tridimensional, tá? É uma estrutura que a gente pode projetá-lo num plano cartesiano. Então, ele vai ter
assim como lá no plano cartesiano, ele vai ter de forma referencial, ou seja, de forma que a gente consiga se orientar no espaço, ele vai ter regiões que a gente pode colocar, situar num lado positivo, com referência a um centro do gráfico, ou a um centro de referência, né? E ele pode estar também ocupando regiões negativas, de acordo com o nosso referencial, tá? Por exemplo, se o nosso referencial for aqui, um plano cartesiano, ó, vamos botar aqui, ó, o eixo Y, vamos botar aqui o eixo X, estou escrevendo um plano cartesiano de forma com o nosso referencial mais comum. Vamos botar aqui o eixo Z. Né? Percebam que eu coloquei apenas aqui as referências positivas. Né? Mas eu poderia ter a referência negativa aqui, ó, do Z, do X e do Y. É isso? Vamos agora escrever os orbitais, os halteres, de acordo com esses referenciais. Ó, aqui eu teria o Y positivo, aqui o Y negativo, um Z positivo, um Z negativo, um X positivo, um X negativo. Vejam que agora eu tenho 6 halteres desses, né? Eu tenho 6 halteres desses. Mas, na verdade, se a gente colocar aqui, né, ó, eu tenho Y, eu tenho Z e eu tenho X, eu tenho X, Y e Z, eu estou falando de 6 halteres, mas na verdade estou falando de apenas 3 orbitais. Por quê? Porque cada orbital tem seu reflexo em um dos planos, né? Ó, positivo e negativo, positivo e negativo. Mas isso é uma orbital só. Como são orbitais tridimensionais, eles vão estar em mais de uma dimensão, em mais de uma referência aí no espaço, tá? Então, se a gente for dizer que aqui cabem 6 elétrons, qual é a melhor maneira de colocar esses elétrons, Marcelo? Vamos lá. Vamos assumir que a gente comece pelo X. Vamos assumir que comecemos pelo X. Vou escolher colocar... Eu botei aqui uma setinha para cima, né? Ó, vamos colocar então aqui uma setinha para cima. Coloquei um elétron. Vamos colocar uma setinha com essa mesma tendência aqui. Ó. Ok? E aqui também. Só que como eu estou dando a volta aqui, né? Tá aqui a setinha. Ok. Agora eu estou aqui. Setinha para cima, deu a volta. Ficou agora setinha para baixo. Aqui, deu retornando. Setinha para lá e agora setinha para cá. E esse setinha para cá, então esse aqui é setinha para cá. Ok? Então esses são os 6 elétrons que nós temos no subnível P. O subnível P, ele vai ter 3 orbitais. Um orbital PZ, vamos chamar agora de PZ. Por que PZ? Porque eu estou no subnível P. Então, PZ, um orbital PY, um orbital PY e um orbital PX. Ok? Então, nós temos 3 orbitais no subnível P. Como o subnível P ele é tridimensional, a gente vai chamar esses orbitais de PX, PY e PZ. Essa referência espacial que eu usei, ela pode mudar. Depende de como você olhar. Então, é comum que em algumas questões possam vir trocados, né, esses 3
essas três referências, porque varia muito como você está enxergando esses orbitais no espaço, tá certo? Muito bem, então, subnível S, subnível P. Esses são os subníveis que têm as formas mais simples da gente compreender, tá? Professor, muito bem, esses são os subníveis com a forma mais simples. Onde é possível encontrar elétron no subnível? Bom, tá aqui os subníveis, né? E estão aqui cada orbital de cada subnível, né? Ó, então, esses dois halteres formam um orbital, né? Aqui forma um orbital e aqui forma um orbital. O único lugar muito difícil de encontrar elétrons é aqui, nesse nó. Então, nesse nó, vai ser impossível encontrar elétrons. Por quê? Porque esse nó, ele vai estar justamente na mesma direção do núcleo, tá? Então, qualquer região fora desse nó, ela será possível, ela será uma região de certas probabilidades, porque variam, né? Ó, a probabilidade de encontrar elétron, ela vai variar ao longo da extensão do halter, né? Ó, ela vai variar ao longo dessa extensão. Vejam que isso aqui é uma estrutura elíptica, né? Então, dependendo de onde você se posiciona, né, a gente vai ter mais ou menos probabilidades de se encontrar elétron, tá? Aqui no subnível S, no centro do subnível S, a gente vai ter uma região que vai estar em direção ao núcleo também. Nesse centro também será difícil encontrar elétrons, tá certo? Então é assim que a gente faz. Professor, muito bem. Então quer dizer que o subnível S é formado por um orbital, que está aqui esférico, e o subnível P é formado por orbitais bilobulados, né, formado por dois lóbulos, né, que estão aí como você mostrou. Existe uma forma mais fácil dessas estruturas serem colocadas para a gente, para facilitar? Olha, tem. Os químicos resolveram transformar esses orbitais que têm formas geométricas, né? A gente vai ter alguns com formas geométricas mais complicadas, resolveram representá-los por caixas. Assim, ó, por caixas. Então, o subnível S, ele é formado por um orbital esférico, não é isso? Então, agora vamos também representá-lo por uma caixa. Nessa caixa, a gente pode ter no máximo 2 elétrons. Aqui coloquei de laranja agora, mas isso representa esse orbital. Tá bom? Ok. O subnível P, ele é formado por 3 orbitais. Orbital PX, PY e PZ. Tá? Lembrando que os orbitais P, como eles são tridimensionais, a gente vai ter os lóbulos tanto ocupando aqui o lado positivo aqui do plano, né? Aqui do nosso plano que a gente fez como assim referência, né? E como também do lado negativo, tá certo? Então, a gente vai dizer que o subnível P, ele é formado de 3 orbitais, que vamos simbolizar assim, ó, 3 caixinhas. Vamos chamar a primeira, convenientemente, de PX, a segunda de PY e a terceira de PZ. Isso é uma convenção. Ou seja, o que é uma convenção? É uma coisa que você entra em acordo para torná-la popular, padrão, tá, pessoal? Então, orbital PX é esse orbital que tem esses 2 lados. No entanto, é um orbital só, tá? Positivo e negativo. Orbital PY é esse aqui, que tem os 2 lóbulos também, né? Positivo e negativo, mas tá aqui, é um orbital só. E orbital PZ é esse último aqui. Professor, eles estão nessa ordem aqui? Bom, isso a gente não sabe, pessoal. Isso a gente não sabe. A conveniência, a convenção matemática diz que é mais fácil a gente representar assim. Agora,
Se é Px, Py e Pz, depende muito como tudo está girando no espaço, né? Então, ó, vamos dizer que esse orbital, que esse subnível, ele se encontra cheio, né? P6. Agora vem uma coisa importante. Agora vem uma coisa super importante. Qual é a maneira da gente preencher esses orbitais? Vamos lá. Um orbital, como o orbital do subnível S, como ele só cabe 2 elétrons, eu coloquei um elétron para cima e outro para baixo, representado pelas setinhas. Tranquilo. Agora, nos orbitais múltiplos, né, onde a gente tem mais de um orbital, a gente tem uma regrinha para cumprir. Tá? É o seguinte, vamos lá, vamos entrar aqui num novo assunto. Um físico chamado Wolfgang Pauli descobriu que o elétron, ele, representado aqui por essa seta, aqui no caso, né? Agora lembrando que o elétron é uma partícula, tá, pessoal? Vamos representar aqui esse elétron por essa seta. Wolfgang Pauli descobre em seus trabalhos de física que o elétron, tá? Ele possui carga elétrica, logicamente. Carga elétrica negativa, né? Ok. Wolfgang Pauli descobriu também que o elétron, ele exerce em torno de si próprio um movimento de rotação. Tá? O elétron gira em torno de si próprio. Além dele girar em torno do núcleo, em movimentos circulares e elípticos, o elétron também gira em torno de si próprio. Tá? Toda carga que ela gira em torno de si própria, ela também cria um campo magnético. Olha que interessante. Tá? Esse campo magnético, ele vai ser um campo magnético gerado pelo próprio movimento da partícula. Tá? E esse campo magnético ele vai ter como referência, como referencial, no caso do elétron, a gente vai chamar de spin. Tá? O que é o spin? O spin, a gente pode resumir como sendo um ponto referencial ou um eixo referencial de rotação do elétron. Tá? Então, digamos que o eixo de rotação do elétron, né, ele esteja nessa posição aqui. Ó. Então, a gente vai ter um movimento de uma certa forma. Tá? Porém, se o elétron tiver com seu eixo de rotação na posição diferente desse outro elétron aqui, a gente pode ter isso aqui. Uma rotação para o outro lado. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Esses eixos contrários vai gerar, então, a aproximação desses dois elétrons, porque é aí que surge o que a gente chama de norte e sul, que são aquelas orientações que nós temos, por exemplo, nos ímãs. Né? Quando você encosta dois ímãs e eles se atraem, é porque eu estou encostando um eixo sul com um eixo norte. Tá? Quando você encosta dois ímãs que eles se repelem, é porque eu estou encostando ou dois eixos nortes ou dois eixos sul. Tá certo, pessoal? Como é que isso é criado? Isso depende muito da posição relativa na qual os elétrons estão posicionados. Tá? E essa posição varia de acordo com o eixo que está sendo rotacionado. Tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de spin. Tá certo? Ok. Quando esses spins estão na posição contrárias, então a gente vai ter uma estabilidade. Então, isso aqui vai criar, essa situação cria para nós uma estabilidade. Ok? Cria uma estabilidade. Professor, por que cria uma estabilidade? Olha, cria essa estabilidade dentro do orbital. Porque os elétrons,
como eles são partículas de carga negativa, se eu coloco duas partículas da mesma carga no mesmo lugar, elas vão se repelir, tá? Então, os elétrons já se repelem eletricamente, mas com essa questão aqui do movimento de rotação com spins contrários, eles vão ter uma atração magnética. Isso equilibra as forças, tá? Eu vou ter uma repulsão elétrica, entretanto, uma atração magnética. E isso é o que Pauli demonstrou que causa mais estabilidade nos orbitais atômicos, tá? Por isso que o átomo também se mantém um sistema que existe, né, de fato. Ok? Muito bem. Wolfgang Pauli trouxe, então, esse princípio para nós, tá? Inclusive, o princípio de Pauli, a gente pode dizer, né, que Pauli trouxe para nós um princípio chamado princípio da exclusão. Então, professor, como é que é esse princípio da exclusão de Pauli? O princípio da exclusão é o seguinte: Pauli confirma que os elétrons não podem estar no mesmo ambiente com o mesmo spin, ou seja, com a mesma orientação. Então, se isso aqui é um orbital, tá? E se isso aqui também é um orbital, presta atenção, ó. Os elétrons não podem se comportar dessa maneira, porque aqui eles vão girar para o mesmo lado, vão se repelir, e aqui também eles vão girar para o mesmo lado e também vão se repelir. Então, isso aqui é proibido, isso aqui também é proibido. Então, esse é o princípio da exclusão de Pauli, tá certo? Então, Pauli, fisicamente e matematicamente, ele comprovou este fato, tá? Então, como é que a gente vai preencher um subnível desse que tem vários orbitais? Vamos à segunda dica. Vou apagar isso aqui, pessoal. Vamos à segunda dica. A segunda dica vem de um outro pesquisador chamado Rand, um outro físico que contribui muito para o modelo da mecânica quântica. Foi que Rand descobriu. Rand é o responsável pelo princípio da multiplicidade. Multiplicidade. Vamos lá. Não é difícil você entender o princípio de Rand. Multiplicidade. Rand falou o seguinte. Rand disse, realmente o princípio da exclusão é correto. Entretanto, elétrons são elétrons. Elétrons possuem cargas iguais. Como os elétrons possuem cargas iguais, né, um elétron com outro elétron, inicialmente eles não vão querer ficar juntos. Né, pessoal? Então, se os elétrons têm cargas iguais, inicialmente eles não vão querer ficar juntos. Isso quer dizer o quê? Quando um elétron entra num orbital, e esse elétron a gente sabe que ele gera um campo magnético, que ele rotaciona em torno do seu próprio eixo, quando esse elétron entra, ele já cria um campo magnético preferencial. Beleza. O que é que vai acontecer? Esse subnível não está cheio com 6 elétrons, eu tenho que colocar os 6 elétrons aqui. O que é que vai acontecer? Vai chegar o segundo elétron, né? Entrou o primeiro, vai entrar o segundo. Aí o segundo diz, oi, tudo bem, vou entrar aqui. Aí o primeiro diz, não quero que você entre aqui. Por quê? Porque o meu spin é diferente do seu. E mesmo que o seu spin seja diferente e a gente possa se atrair, a gente possa conviver, eu prefiro que você fique longe de mim um pouquinho. Então, e outra, esse elétron prefere que esse aqui mantenha o mesmo campo magnético dele. Diz, eu quero que você vá para ali, para a gente ficar separados, que é melhor para nós, e eu quero manter o meu campo magnético. Então, o primeiro elétron a entrar no subnível entra em um orbital. Tendo mais orbitais, como aqui tem mais orbital, né? Orbital px, o segundo elétron entra no segundo orbital e vai manter o mesmo spin do primeiro. O spin qual é, professor?
é essa setinha para cima que eu estou dizendo a vocês. Ah, vai entrar o terceiro vai entrar aqui. Vai entrar com o mesmo spin do segundo e do primeiro. A gente fez um semi-preenchimento do subnível. Faltam mais 3 elétrons entrar, né? Para ficar esse subnível completo. Aí sim, ó, como não tem mais espaço, o quarto elétron entra aqui, o quinto entra aqui e o sexto elétron entra aqui. É assim que se preenche os orbitais, tá? De um subnível que tem vários orbitais, né? Professor, muito bem. Agora, me dê um exemplo, se fosse um subnível que fosse P4, como é que a gente consegue colocar 4 elétrons num subnível P4? Aí você faz o desenho, ó. Esse é o desenho do subnível P, tá, galera? Subnível P, ele vai ter, então, esses 3 orbitais, tá? Por quê, Marcelo? Porque cada orbital ele pode ter, no máximo, 2 elétrons, tá? Vamos lá, o subnível P, como ele tem 4 elétrons, você vai colocar o primeiro, vai colocar o segundo e vai colocar o terceiro. Para depois colocar o quarto. Ok? Fácil demais. Uma perguntinha que pode surgir. Marcelo, tu colocou sempre esse elétron para cima. É obrigado ser assim? Aí eu digo, não é obrigatório ser assim. Vamos lá. Os elétrons, galerinha, eles não sabem se estão para cima ou para baixo. Eles apenas rotacionam um diferente do outro. Esse lance de para cima e para baixo é uma convenção matemática para que dê certo você diferenciar um elétron do outro. Então eu posso botar o primeiro elétron aqui para baixo, aí eu coloco o segundo também para baixo, porque tem que combinar, né? Ó, o primeiro ele vai indicar qual é a posição do segundo e também indica a posição desse aqui. Aí agora eu coloquei 3, aí eu coloco o quarto para cima. Beleza? Se tivesse um quinto, aí seria aqui o quinto. Tá? Professor, qual foi o primeiro elétron a entrar? Esse. E o segundo? Esse. E o terceiro? Esse. E apenas o quarto que entra com o spin contrário. Tá? Essa é a regra de Rand, a regra da multiplicidade. Tá certo? É assim que a gente vai colocando os elétrons de maneira organizada no átomo. Tá? Ah, legal, Marcelo, muito legal. Professor, vamos lá. O que acontece mais? Como é que a gente pode ter mais detalhes sobre o elétron, sobre essas coisas que a gente está vendo que existem no átomo? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que Schrödinger foi um dos caras mais importantes da atomística? E ele foi importante mesmo. Porque Schrödinger, ele além de projetar equações matemáticas que explicaram o orbital, tá? Explicou essa questão também, porque não está nos livros de ensino médio, mas as equações de Schrödinger explicam o comportamento ondulatório do elétron. As equações de onda são muito comentadas no mundo científico, tá? E Schrödinger, para complementar, ele criou os códigos matemáticos para ajudar a gente a falar sobre o elétron. Esses códigos são os números quânticos, tá? A gente já sabe o que é o número quântico principal, que fala dos níveis, né, das camadas onde os elétrons podem estar. Quais são as camadas? Vamos lembrar? Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. E as subcamadas, né, representadas pela letra L. Quais são as subcamadas? L pode ser S, P, D, F, G, H, né? Quanto é que vale cada uma? S vale 0, P vale 1, D vale 2. Estão lembrados? Pois bem, Schrödinger, para completar esses números quânticos, ele criou 2 números quânticos complementares. 2 números quânticos muito importantes. Um número quântico que a gente consegue trazer uma orientação espacial de onde os elétrons estão, tá? Por exemplo, para o subnível S, vamos aqui, ó, subnível S, nós temos um orbital apenas, subnível S, tá? No subnível P, nós temos 3 orbitais. O que foi que Schrödinger disse? Schrödinger começou assim, olha, como o subnível S ele é um subnível de origem, né? Ele é o primeiro subnível, ele é esférico, eu vou colocar
um número para orientá-lo no espaço. Esse número ele chamou de 0. Ok, 0. Então, número quântico 0. Esse número quântico é o quê? É o número quântico que orienta o orbital do subnível S. O subnível P ele tem 3 orbitais. O que ele fez? Ele falou, eu vou também numerar cada orbital desse. Então, esse número quântico que eu estou falando, ele está orientando os orbitais. Como é que eu vou fazer? Vou chamar esse do meio de 0, vou chamar esse que está à direita de mais 1, e vou chamar esse que está à esquerda de menos 1. Legal. Ok, como é que eu consigo então, professor? Como é que eu consigo então relacionar isso de maneira mais coerente? Vamos lá. Como é que a gente consegue então agora relacionar de maneira mais coerente esses números quânticos? Vamos falar aqui então. Ó, preste atenção. Subnível S, subnível P. Subnível S, o L é 0 e o L é 1. Ok? S é 0 por quê? Porque é o subnível de origem. Tá? É o subnível esférico de origem. P é 1 por quê? O P é 1 porque ele é o primeiro subnível elíptico. Tá? Então, o seu número quântico L é igual a 1. Muito bem. Como é que eu simbolizo o subnível S? Eu simbolizo com um orbital esférico ou então com essa caixinha. Como é que eu simbolizo o subnível P? Com essas 3 caixinhas, ou então com os 3 orbitais bilobulados, né? Ó, quando eu crio na minha cabeça, então, essa orientação, que o subnível S, ele é esférico de origem, tá? E o subnível P, ele é tridimensional e ele tem orientações nas 3 dimensões, né? Ó, ele tem 3 orientações distintas. A gente consegue agora formatar, vamos dizer assim, uma concepção que orienta melhor esse nosso pensamento. Eu vou chamar esse orbital de origem. Mas aqui eu tenho 3 orbitais. O central, o orbital do meio, eu vou dizer que é o de origem. E os que estão à esquerda e à direita, eu vou orientar usando o plano cartesiano. Tá? Esses números quânticos, eles foram chamados por Schrödinger pela letra M. Tá? E ele chamou esses números quânticos de... Esse número quântico, ele chamou de número quântico magnético. Ele chamou esse número quântico magnético, tá? Letra M. E esse número quântico magnético você pode encontrar aí nos livros com a letra M e também pode encontrar assim com a letra ML. Tá? Por que ML? Porque o número quântico magnético ele é derivado do orbital. É derivado do subnível, tá, pessoal? Então, ó, quem são os subníveis? São S, P, D, F. O número quântico magnético não está falando da orientação dos orbitais. E os orbitais são formados por quê? São formados dentro de onde? São formados dentro dos subníveis. Tá? Outra coisa que vai ajudar a gente a entender os números quânticos, o número quântico magnético. Outra coisa que vai ajudar a entender. O número quântico magnético, ele vai variar, ele varia de menos L a mais L. Eita, professor. Linguagem simbólica. Olha só. Quem é menos L? Menos L é menos o número quântico secundário. E mais L é mais o número quântico secundário. É difícil entender, professor. Vamos lá, estou aqui para ajudar. Por exemplo, L é igual a 1. Eu estou falando do número quântico do subnível P.
né? Número quântico secundário. L não é 1 para o P? Beleza. P, ele vai de quem a quem? P, ele vai de menos 1 até mais 1. Quantos orbitais tem P? 3 orbitais. O primeiro é quanto? Menos 1. O segundo é o central, é 0. E o último é mais 1. Então, ele vai de menos L, ou seja, de menos 1 até mais 1. Ele é L. O próprio P é L. E seu valor vai de menos 1 até mais 1. Passando pelo zero, né? Logicamente. Tá? Quem é o L de S? S é o orbital de origem. O L é 0. Como o número quântico aqui é 0, porque S só tem um orbital e ele é de origem, esse orbital, como ele está no centro de tudo, o seu número quântico magnético também é 0. Então, L igual a 0, M igual a 0. Isso só serve para o subnível S. Até porque, de acordo com a regra, menos L. Não existe menos 0. E não existe mais 0. Então, se L é igual a 0, o M também vai ser igual a 0. Tá? Porque não existe menos 0, nem existe mais 0. Tá, pessoal? Eu vou mostrar, daqui a pouquinho, como é que esse número quântico funciona para os demais orbitais, para os demais subníveis, por exemplo, o D, o F, tá certo? Muito bem, esse é um número quântico criado por Sommerfeld, tá? O número quântico magnético varia de menos 0 a mais L, e o número quântico magnético, ele vai ajudar, ele ajuda na orientação. Ele ajuda na orientação sobre o orbital. Então, ele vai ajudar a gente a orientar os orbitais que detêm elétrons, né? Como assim? Na orientação. Ele vai dizer para a gente se aquele elétron está no orbital de origem, no orbital posicionado à esquerda, ou à parte negativa da origem, ou na parte positiva em relação à origem. Tá, pessoal? Então, ele vai ajudar nessa orientação. Então, esse foi o terceiro número quântico projetado, tá, por Schrödinger. Desculpa, por Schrödinger. Muito bem. Existe o último número quântico, também projetado por Schrödinger, que esse é o número quântico spin. Número quântico spin. O número quântico spin, esse é mais simples de vocês entenderem. O número quântico spin, justamente, Schrödinger coloca nos seus estudos quando ele junta, tá, as descobertas de Rand e de Pauli, Wolfgang Pauli, tá? E ele cria, então, essa convenção do spin. O que seria o spin? O spin seria um número quântico relacionado à rotação do elétron, tá? Então, o número quântico spin, ele está relacionado com a rotação do elétron. Com a rotação do elétron. Olha aqui o símbolo do elétron, tá? Para mudar um pouquinho como as coisas são escritas aqui, então eu vou utilizar o símbolo do elétron. Então, esse spin, número quântico spin, ele vai ser também computado um valor para ele, tá, pessoal? Então, dependendo de como o elétron esteja no orbital, tá? Dependendo de como ele esteja, a gente pode colocar o valor de mais 1/2 ou de menos 1/2 para esses elétrons, tá bom? Professor, não entendi. Vamos lá. Então, faz de conta que eu tenho aqui um subnível P. Tá? Faz de conta que eu tenho um subnível P. Aí você
vai dizer assim, é você quem vai dizer, ou é a questão que vai dizer. Digamos que uma questão diga assim para você, olha, eu quero que você preencha esse subnível, que tem 3 orbitais, que é um subnível P, né, pessoal? E você vai colocar o primeiro elétron, então vamos fazer aqui um acordo. O primeiro elétron vai ser com o spin mais 1,5. Esse é um acordo que nós estamos firmando agora, tá certo? Então, o primeiro elétron com o spin mais 1,5. Coloque. Aí você vai colocar o primeiro elétron aqui. Não importa se você usa essa referência ou essa. O primeiro elétron vai ser mais 1,5. Então, digamos que você escolha o spin para cima. Beleza? Aqui tem que ser para cima, né? E aqui tem que ser para cima. Digamos que eu vá preencher aqui, ó, digamos que esse subnível seja P5. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei os 3 primeiros elétrons. Eles são todos mais 1,5. O primeiro é mais 1,5. O segundo também é. Por que o segundo também é? Porque ele tem o mesmo spin do primeiro. A posição aqui da seta é igual à do primeiro. E aqui também é igual à do primeiro e do segundo. Então, todos eles são mais 1,5. Ok? Ok. Agora eu vou colocar o spin com a posição contrária. São 2, né? Porque, ó, 1, 2, 3, faltam 2, né? Para fazer 5. Ó, vou colocar agora 2 com a posição contrária. Coloquei o primeiro com a posição contrária. Coloquei o segundo com a posição contrária. O quarto elétron e o quinto. O quarto e o quinto, eles têm a seta contrária aos primeiros. Então, eles são menos 1,5. O laranjinha, quando você está para ver laranja. Os primeiros, ó, são mais 1,5. E esses que eu botei para baixo são menos 1,5. Então, serve para quê? Mais 1,5, menos 1,5? Apenas para diferenciar um elétron do outro. Tá? Professor, eu poderia colocar o mais 1,5 e botar ele para baixo, começando para baixo? Poderia. Os números mais 1,5 e menos 1,5 não estão relacionados com a seta para cima e para baixo. Depende do que você escolher ou do que a questão escolher. Tá certo? Muito bem. Vamos aproveitar esse exemplo e aí eu quero dizer para vocês, ó, o número quântico magnético não muda. Aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Então, podem surgir perguntas tipo assim, ó. Ei, o quarto elétron dessa configuração que você acabou de escrever aqui, o quarto elétron, ele tem que número quântico magnético? Eu vou terminar a aula com essa pergunta e vou responder também, tá? O quarto elétron dessa configuração que você fez, qual o número quântico dele magnético? Mas vamos lá. Quem é o quarto elétron aqui, ó? O primeiro é esse para cima, o segundo é para cima, o terceiro é para cima. O quarto elétron é esse vermelhinho para baixo. Então o quarto elétron é esse aqui, ó, para baixo. Ele tem um spin menos 1,5 e ele tem uma orientação de orbital menos 1. Então, esse quarto elétron, a gente pode responder que ele tem número quântico magnético igual, ó, menos 1, é a sua orientação de orbital, e ele tem um spin, como ele está para baixo, é diferente, né, do que está para cima, que é o primeiro, ele é menos 1,5. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para a nossa aula online. Eu vou explicar os demais orbitais, né, dos demais subníveis, por exemplo, D e F, e vamos fazer exercícios para treinar muito isso aí, que é importante que a gente aprenda sobre o modelo da mecânica quântica, o modelo atual, tá certo? Vamos então para a nossa aula online. Química de plantão.